lá. Olá. Boa noite para quem está no Japão. Bom dia para quem está no Brasil. Eu sou a Angel Rata, criadora dos personagens Zé Japão e Angel em seu mundo encantado. E hoje nós vamos falar sobre orientação temporal. O pessoal está chegando aí, o Rata está na live. Boa noite, Rata. Boa noite, João. Boa noite, Rosilda. Quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade em mais uma vez estar aqui. Muito obrigada, Portal Me. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu também irei compartilhar. Quero dar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui no Japão, no Brasil, em algum canto, né? A Rosilda está dizendo: você tem Insta? Rosilda, eu tenho sim. Acredito que daqui a pouco o Portal Me, eles irão colocar, eles sempre colocam, nossa, meu celular tá travando aqui. Eles sempre colocam no final da live, né, ou no meio da live, o endereço do meu Insta, mas eu tenho sim. Gente, enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou me ajeitando aqui. Eu queria compartilhar agora nesse meu celular, mas ele travou um pouquinho, então daqui a pouco eu mexo aqui nele para compartilhar. Peço por gentileza para vocês convidarem os seus amigos, compartilhe essa live. Essa live pode ajudar muitos papais, muitas mamães, muitos professores, principalmente na hora de fazer o seu planejamento de aula, né? Precisa de ideias para aplicar e eu sempre estou aqui dando dicas. O Rata está dizendo boa noite a todos. A Rosilda, obrigada. Minha nora é japa e ela não tem Face, ela só tem Insta. Ah, entendi, Rosilda. Muito obrigada e logo daqui a pouco estará postado o endereço do meu Instagram. Sejam todos bem-vindos. Para quem está entrando agora, eu sou a Angel Rata, criadora dos personagens Zé Japão e Angel em seu mundo encantado. Sou contadora de histórias também e aqui no portal eu estou dando dicas de lúdico, ou seja, lúdico é ensinar as crianças através de brincadeiras. Não tem nada de tão difícil de entender o que é lúdico. Peço por gentileza para vocês compartilhar essa live. Eu quero compartilhar aqui, mas meu celular travou, gente. Eu vou desligar aqui um pouquinho o meu celular para poder, eu preciso compartilhar na minha página. Vou esperar um pouquinho. Então, enquanto isso, eu já irei iniciar. A Nil está dizendo, a Nil Abençoada está dizendo: por que você não fala qual é o Instagram? É porque tem um, como é que fala? Um underline ali, então o portal irá colocar daqui a pouco. Só um minutinho, tá, Nil? Muito obrigada, gente. Daqui a pouco eu vou colocar o portal irá colocar o meu endereço do Insta. Então, hoje nosso tema é orientação temporal. O que é orientação temporal? É um tema meio difícil de explicar para as crianças, né? Porque assim, é uma das habilidades não tão fáceis para as crianças pequenas, principalmente abaixo de 6 anos, né? Eles têm uma enorme dificuldade
para saber, de saber, né, o que é hoje, amanhã, antes de ontem, antes, depois, né? Então, eles têm uma dificuldade, né, as crianças menos de 6 anos, em distinguir o tempo fictício do tempo real. Então, eu estarei aqui dando dicas para vocês de como vocês podem estar aplicando com as crianças. A Style Love está dando boa noite. Boa noite, Style Love, seja bem-vindo. Gente, e essa noção de tempo é muito importante ensinar para as crianças, né? E a noção de tempo, como é que a gente consegue desenvolver com as crianças através de certos hábitos. Quais hábitos são esses? São os hábitos na hora de dormir, na hora de comer, na hora de tomar banho. Então, uma das dicas que eu irei começar aqui é sempre trabalhar com imagens, né? Com as crianças pequenas é muito importante trabalhar a imagem. Ela vai ter mais facilidade de entender. A imagem, ela vai com mais facilidade fixar na memória da criança. Então, com as crianças pequenas é muito importante, né, trabalhar com imagens. Peço por gentileza para vocês irem compartilhando. Eu vou compartilhar agora o meu, porque meu celular tinha travado, então eu preciso colocar na minha página. Então eu peço por gentileza para vocês também compartilhar e convidar os seus amigos. Para só um instantinho, gente, só um minutinho. Compartilhar. Ok. O meu celular, ele tá realmente com problema, gente. Tô conseguindo compartilhar aqui. Ok. Peço por gentileza para vocês convidarem os seus amigos a estarem presentes na live. Essa live é uma live muito interessante, na qual vocês podem estar ajudando muitos papais. Aqui, consegui. Ok. Muitos papais e muitas mamães. Bom, como eu disse para vocês, é importante, né, vocês trabalharem a imagem com as crianças pequenas. A segunda dica que eu dou para vocês tem material didático, tem também na internet, onde vocês podem estar trabalhando aqui as imagens e fazer junto com a criança, ligar aqui, exemplo, né? Ligue os desenhos às roupas que usamos durante o dia e a noite. Então, a criança vai entender também qual roupa se usa durante o dia e qual roupa vai usar à noite, né? Então, além dela estar distinguindo o tempo, ela também irá trabalhar, vocês, mamães e papais, junto com a criança, a coordenação motora fina, que será, né, trabalhar a ligação ali, o risquinho com as mãos. A Aline está dizendo: tinha visto seu vídeo uma vez e esqueci o seu nome. Queria mostrar para os meus sobrinhos. Ainda bem que achei. Obrigada, Aline. O nome da página é Zé Japão e Angel em seu mundo encantado.
O Insta, achei aqui. O Insta é Zé Japão, né? Aí tem aquele risquinho abaixo. Aí coloca E, de novo, risquinho, Angel. Então, gente, voltando aqui, esse também é uma ótima atividade para se estar aplicando em casa, né? Com as crianças. Deixa eu ver aqui se eu tô recebendo todas as mensagens de vocês. Ok. É que meu celular aqui tá travando um pouquinho, gente. Então eu quero visualizar todas as mensagens. E a outra dica que eu dou para vocês é a outra imagem aqui é vocês trabalharem figuras como a lua, que ela vai representar a noite, o sol, ela vai representar o dia. E também vocês podem colocar um solzinho aqui, um pouco com a nuvem, um pouco mais para baixo, assim, representando a tarde. Isso vai ajudar muito a criança a entender o que é de manhã, o que é a tarde e a noite, né? Então, repetindo, pelas imagens, ela vai conseguir compreender as imagens, vai ajudar memorizar mais fácil. Então ela vai saber quando é de manhã, quando é à tarde e quando é à noite. Gente, peço mais uma vez, por gentileza, para vocês convidarem os seus amigos a estar presente. A Aline está comentando, obrigada. De nada, Aline. E a outra dica que eu dou para vocês, né? Também é o reloginho. Só que o reloginho vocês podem estar desenhando, né? Exemplo, né? Aqui vocês podem colocar um solzinho, né? Representando que é de manhã. Depois vocês colocam um outro desenho, um solzinho meio escondido à tarde, representando a tarde, e depois a lua. A criança também vai entender. Só que não vai eu não vou trabalhar a questão de horas aqui, gente, como ensinar a horas, porque isso vai ficar numa outra live, tá? É só para explicar para a criança que o nosso reloginho a gente trabalha, né, com horário que é representa a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite, tá? É só em questão de ensinar a criança o tempo. Deixa eu ver aqui se alguém está dizendo mais alguma coisa. E a outra atividade que eu separei aqui para vocês também é o antes, explicar para a criança o antes e o depois, né? Eu escolhi aqui umas imagens, né? No qual aqui vocês podem explicar para a criança. Deixa eu ver se... Aqui. Que a criança aqui está está com o cabelo comprido, não é mesmo? Deixa eu colocar mais próximo de vocês. Aqui, ela está cortando. E depois, ela está com o cabelo curto. Então, vocês podem dialogar com a criança o antes e o depois. Antes, o cabelo era comprido. E depois, o cabelo era curto. Gente, eu quero agradecer a todos que estão presentes nessa live. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live. Convide os seus amigos a estarem presentes na live. Eu também estou aqui, ó, convidando os meus amigos
a estarem presentes, que essa live pode ajudar muitos papais, muitas mamães. E outra dica também que eu separei aqui, como eu disse para vocês, as crianças pequenas é bom vocês trabalharem com as imagens. Aqui, ó, a questão do antes e o depois também. Quando a criança antes era bebê, né? Olha aqui. Você pode estar conversando com a criança, né? Que tem quando a criança é neném, depois se torna, né, uma criança maior, um menino, um adolescente, e depois se torna adulto, né? Isso aqui é bom explicar também o antes e o depois com as crianças. Tem uma outra ideia também, que é vocês podem estar pegando um pratinho descartável e pode estar imprimindo, assim, a parte de cima vocês colocam de dia, embaixo à noite. Aí tem uma outra parte que você cola, né, um com o outro, e você quando for de manhã, vocês mostram para a criança, olha que agora é de manhã, agora está sol, né? Apesar que às vezes não tem sol, né, gente? Mas tá lá, é de dia. E a lua, né? Os dois você pode trabalhar o desenho também do sol e da lua. Aí eu mostrando aqui, gente, não é nem esse aqui. Vocês podem estar trabalhando aqui, esse aqui, né? Que eu falei pra vocês. Nesse prato descartável também é o sol e a lua. Então, representar que durante o dia o sol é de dia, né? E à noite é a lua. Gomei, gente, eu me atrapalhei aqui agora. E também vocês podem trabalhar a questão quando é à tarde. Eu acho que aqui tudo eu já expliquei pra vocês. E o que eu mais gosto de trabalhar ensinando, né, que é uma forma lúdica e eu gosto muito, que é através de histórias. Então hoje eu vou fazer uma mediação de leitura, porque através de histórias, gente, vocês podem também, é a maneira mais fácil de você estar ensinando a orientação temporal com as crianças. E também a questão de iniciar a alfabetização, tá? Acho que eu esqueci de colocar aqui. Lembrando vocês que a leitura, ela tem muitos benefícios, né? Desenvolve a questão linguística, ajuda a criança a escrever melhor, a se comunicar melhor, ajuda nos conhecimentos, na concentração e também ajuda muito na curiosidade. Então eu falo que a leitura, ela é ótima para desenvolver todos esses conhecimentos com as crianças. E hoje eu escolhi uma história que ela trabalha a questão do tempo. Gente, eu vou tomar um pouquinho d'água. Hoje tá muito quente, né, gente? Pra quem tá aqui no Japão, está muito quente. E eu falo muito, então... Olha só, a história que eu vou trabalhar com vocês hoje é essa daqui, ó. É A Bruxa que Roubou o Sol. É da Marina Monteiro Cardoso. Olha que legal. Vou montar aqui pra... Vou fazer a mediação, tá? A mediação de leitura é nada mais, nada menos que ler, tá? Os contadores de histórias, eles utilizam duas maneiras, que é mediação e contação de leitura. Hoje eu vou fazer a mediação, que é a leitura.
Era uma vez uma floresta encantada onde viviam em harmonia animais, gnomos, fadas, aves e todos os demais habitantes da mata. Ao amanhecer, aí vocês vão prestando atenção, tá, gente? Aonde eu tô usando aqui a questão da orientação temporal, da noção temporal, tá? Então, aqui, ó, ao amanhecer, os bichos saem de todas as tocas à procura de alimentos. Os filhotes brincavam correndo numa grande algazarra. Esse aqui não tem imagem, tá, gente? Então não vou mostrar para vocês. Os pássaros alegravam a floresta com seus cantos. Para completar o encantamento da floresta, o sol surgia lentamente por entre os galhos das árvores. Refletindo-se nas águas, proporcionando um lindo espetáculo de luz e cor. Mas nem todos estavam felizes. Em uma gruta escura e fria morava uma bruxa malvada que não gostava de ver ninguém feliz. Por isso, ela detestava o sol. Detestava o calor que o sol produzia, a luz que ele irradiava e a alegria que todos sentiam quando o sol aparecia. Então, nessa parte vocês podem estar trabalhando com as crianças. Quando o sol aparece é quando? É de dia ou é à noite? A criança vai falar que é de dia. Então, através dessa história, vocês podem, né, estar trabalhando a questão da orientação temporal. Ela, a bruxa, adorava os dias chuvosos, escuros, os raios, os trovões e o silêncio. Olha só, a bruxa adorava os dias chuvosos com trovões e silêncio. Então, a bruxa teve uma grande ideia. Sabe qual foi a ideia dela? Olha só, a ideia dela foi roubar o sol, pois ele era o causador da tristeza dela. Então, ela aproveitou que quando o sol vai se escondendo no fim do dia, ele enfraquece, vai perdendo a sua força, a sua luz e adormece. E aí ela foi esperta, sabendo que no final do dia o sol enfraquecia, perdia toda a sua energia, ela resolveu neste momento que ela poderia agarrar. E foi isso que ela fez, gente. Ela pegou nesse momento, agarrou o sol que estava bem fraquinho e pequenininho. A bruxa danada pegou o sol e colocou em uma caixinha preta e a escondeu numa gruta. Olha lá, olha o tempo novamente, a orientação temporal. A noite ficou interminável. A lua estava cansada de tanto iluminar. As estrelas queriam logo ir embora. E cadê o seu sol? Nada do sol aparecer. Então, elas não podiam descansar. Foi então que elas tiveram a ideia de começar a chamar o sol. Sol, aparece! Sol, nós estamos cansadas. Venha logo!
nós não aguentamos mais. Então, gente, essa história vocês podem estar trabalhando a questão da orientação temporal. Deixa eu ver quem tá comentando mais aqui. É verdade. Vocês estão comentando. Acho que eu pulei um comentário aqui, gente. Só sei que o João está dizendo é verdade. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Deixa eu ver quem está aí na live. A Lei Mizumi está. O João está comentando. Nobre causa, parabéns. Eu acho que eu pulei algum comentário, gente, que eu tô tentando entender o que vocês estão falando aí. Mas, como eu disse para vocês, trabalhar a leitura é muito importante e traz muitos benefícios. E olha só, através dessa história que eu acabei de contar, A Bruxa que Roubou o Sol, vocês podem estar trabalhando a orientação temporal. E mais uma dica que vocês também podem estar trabalhando com as crianças, que eu também gosto muito, além da contação de histórias, é a musicalização. Que a musicalização também ela é uma atividade lúdica, a criança consegue memorizar de uma forma bastante significativa e rápida. Essa música que eu acho que muitos conhecem, né? É bom trabalhar com os pequenos. Quando eu era neném. Vamos ouvir um pouquinho? Neném, eu era assim, eu era assim. Menina, menina, eu era assim, eu era assim. Eu era assim, eu era assim. Eu era assim. Mamãe, mamãe, eu era assim, eu era assim. Vovó, vovó, eu era assim, eu era assim. Eu era assim, eu era assim. Essa aqui é a questão, né? Vocês podem estar trabalhando mais na questão de quando eu era neném, eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, eu era assim, eu era assim. Quando eu era menina, eu era assim, eu era assim. Quando eu era mamãe, eu era assim, né? Então, a questão do tempo ali também é antes e depois, né? A Nair está falando, essa música está no seu site? Não, essa música não está no site não, Nair. Essa música ela está no YouTube. Ela fala quando eu era, o título era Quando Eu Era Neném, tá? Gente, então essas foram as dicas de hoje. Não tem muito, né, como é que eu falo? Muita dificuldade, né, assim, para vocês estarem aplicando em casa. Como eu disse para vocês, trabalham bastante com os pequenos, trabalham bastante a questão das imagens, que aí fica mais fácil deles compreenderem, tá? Quando é de manhã, quando é à tarde, quando é à noite, amanhã, ontem de ontem, né? Utilizam bastante histórias, né? Usem bastante livros, que isso com certeza é um meio da criança entender
bem. E também a questão, quando eu disse para vocês no começo da live, ali na criação dos hábitos, né, cotidianos, na hora de dormir, na hora de comer, tomar banho, quando é de manhã, né, criança, né, horário de tomar café, né, sabe que é de manhã, né, depois escovar o dente de manhã também, apesar que escovar dente tem vários horários, né, mas após o café da manhã, após o almoço, após a janta, mas a criança vai começar a entender a questão do tempo, vai começar a distinguir, vai entender quando é de manhã, quando é à tarde, né, quando é à noite, ali, quando é a hora de dormir, né, principalmente antes de dormir, se vocês utilizarem a historinha, a leitura, isso vai facilitar bastante, tá, gente? Quero agradecer mais uma vez o Portal Me pela oportunidade. Peço por gentileza para vocês compartilhar essa live, convide os amigos para estar presente. Quero lembrar vocês também que na minha página eu estou fazendo um bate-papo ali, né, com os escritores pelo mundo. Está sendo bem legal, porque nós temos um trabalho, né, agora de mudar a questão de muitas crianças que estão muito nos eletrônicos e deixando de lado os livros físicos, né? Então, a nossa luta é incentivar. Então, por isso que eu estou trazendo também aqui no Portal Me muitas dicas de lúdicos através da leitura, através de histórias, né? A Nair está comentando, muito legal suas dicas, obrigada. Eu que agradeço, Nair, pela sua participação. Passe lá na nossa página também, que lá tem muitas dicas maravilhosas. Tem as dicas dos escritores também. Nessa próxima semana, quarta-feira, estarei com um convidado muito especial. Eu quero abordar com ele, né, a questão de que muitos pais, às vezes, podam as crianças quando elas são muito falantes, e isso atrapalha muito no desenvolvimento da criança. Então, às vezes, assim, aí quando a criança chega na fase adulta, ela deixa de ser comunicativa, né? Então, ali a gente vai abordar esse assunto, vai ser muito legal. E também ele, como escritor, apesar de ser os livros dele para adulto, mas ele vai estar falando também de algumas leituras corporal infantil. Mas eu convido todos vocês para quarta-feira também estar na minha página, tá? Gente, quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live. Quero desejar mais uma vez aos papais aí, feliz Dia dos Papais, né? Para todos vocês, né? Desejo para todos vocês uma ótima semana abençoada. Para quem está aqui no Japão, uma semana aí, né, de feriado, alguns ainda vão trabalhar, outros já entraram, né? E até nosso próximo encontro. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram presentes nessa live, tá, gente? Ó, 1000 beijos para vocês e não esqueçam de compartilhar essa live com os seus amigos, tá? Muito obrigada e tchau, tchau!